Oi, meus amigos, estamos aqui hoje. Vamos ver o que nós vamos ler e aprender. Eu coloquei aqui hoje, vocês estão vendo, Johann Strauss. Quem não conhece uma valsa de Strauss, não é? Então, eu vou pedir aqui o que o Strauss, Johann Strauss, deixou pra gente, qual é o recado dele para o futuro no nosso I Ching, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se a gente faz uma boa reflexão com uma mensagem desse grande músico que deixou um marco das valsas para nós. Vamos lá? O trovão. Então aqui é o trovão. Vamos ver o que significa o trovão. Número 51. Vou deixar aqui. 51. O trovão. Aqui é o abalo, né? Comentário. Assim como os trovões, os sobressaltos e imprevistos causam medo no primeiro momento. A reação a este tipo de situação deve ser um misto de coragem com serenidade, para que toda a apreensão e o susto se transformem em alívio e felicidade. Shen, que é o nome dessa carta, prognostica o choque seguido de muito riso. O trovão repetido é a imagem de Shen. O primeiro temporal é inesperado, porém muito excitante. Não exagere nem no medo, nem na exaltação. Mesmo quando todos estão aterrorizados, alguém capacitado aparece para guardar o santuário dos deuses e o templo dos sacrifícios. Que legal! Estava lendo aqui, lembrando de uma passagem da história da vida do Strauss, né? Ele era funcionário público, trabalhava numa agência, né? Como funcionário lá, e desenvolvendo a parte burocrática desse lugar. E o que aconteceu? Ele estava com tanta música na cabeça, com tantas ideias, com tanta inspiração, o Johann Strauss, que durante o trabalho dele ele começava a escrever música. Ao invés de estar fazendo o serviço que ele tinha que fazer, ele ficava escrevendo música. Aí o chefe dele chegou e falou: escuta, como assim? No trabalho você está escrevendo música? E ele: ai, que a música está aqui na minha cabeça, eu preciso escrever, né? Aí passava o tempo, ele continuava do mesmo jeito, até que o chefe dele falou: olha, não dá mais. Eu vou te mandar embora, vou te despedir, porque você não está trabalhando da forma como precisa. Então eu vou precisar te mandar embora. E foi um choque para ele, porque não tinha... Como que ele ia ganhar dinheiro? Né? Ele precisava daquele emprego. Mas os trovões na cabeça dele, da música, eram muito mais fortes. Eram muito mais fortes. Então, ele até sentiu um alívio, né? Como fala aqui, que depois dos trovões, né? Deixa eu ver de novo. O trovão repetido é a imagem de Shen. O primeiro temporal é inesperado. Então eu lembrei, ele foi mandado embora, né? Porém muito excitante.
Ah, agora eu vou ter tempo para escrever música, para fazer música. Não exagere nem no medo, nem na exaltação. Então tem um filme que chama A Grande Valsa, que é a história do Strauss. Se vocês puderem acessar, é muito bonito esse filme, que é a história da vida dele, né? Que ele trabalhando como funcionário público, foi despedido e precisou se virar de outra forma. Então, não sei se vocês sabem que a valsa era considerada uma música imprópria, era uma música, vamos falar assim, profana, não era uma música da elite, ou não era uma música bem conceituada na época, era uma música discriminada, a valsa, né? E ele conseguiu atingir os grandes salões com essa volta, com esse estilo de valsa. Assistam esse filme que vocês vão ver que espetáculo. Não vou contar a cena, mas assim, é maravilhoso ver isso acontecendo e o filme fala bem sobre isso. Vamos ver aqui nesse outro livrinho o que fala do abalo, né? Que é o do I Ching também, que é aquele primeiro que nós começamos a ler, né? Mesmo diante de sobressaltos e imprevistos assustadores causados por influências externas, é necessário permanecer sereno e não interromper a ação. Ele poderia ter se desesperado, né? Vou largar de mão da música então, porque desesperou. Mas não. A pessoa corajosa enfrenta os obstáculos de frente, domina o pânico e fortalece o seu caráter diante dos abalos que visam a sua desestruturação. Nossa, caiu em cima com a vida dele. Estava lendo, logo já me veio aquela cena dele sendo despedido, porque ele não conseguia parar de compor, de escrever as músicas e fazia isso durante o seu trabalho. Então é isso, agradecemos imensamente ao grande Johann Strauss, que deixou essas maravilhas para a gente ouvir. Quem divulga muito é o André Rieu, com a orquestra do nome, a orquestra dele chama-se Johann Strauss, que divulga muito as valsas dele, né? E faz grandes apresentações, agora tá proibido, né? Nós estamos aí no isolamento, mas tem muita coisa na internet para vocês assistirem do André Rieu e a sua orquestra Johann Strauss. Aproveitem. Foi muito legal esse recado de hoje. Muito legal. O trovão. Às vezes é um trovão na vida da gente, a gente falando, que isso? E agora, né? Era para mudar. Para mudar a situação. Então, grande beijo para todos. Que esta reflexão seja útil para a sua vida. Tá bom? Para a sua.